Opa, tudo bem? Hoje eu vou contar pra você como eu emagreci 30 quilos e mudei completamente a minha vida. Mas toda a sua história tem um início. E eu queria falar pra você da origem da minha família. Nós viemos de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Pocrane. E a educação que a gente teve durante a vida, minha família, meus tios, minha mãe, foi de sempre ter tido uma alimentação saudável, praticar exercício físico, tanto no exercício das funções, né, na roça, digamos assim, como no dia a dia, uma caminhada. Então, eu nasci em 1991 e fui criado durante toda a minha infância e adolescência sendo saudável. Eu me alimentava bem, eu fazia exercício físico, desde de cedo minha mãe me matriculou na natação, eu fazia futebol, apesar de nunca ter talento. Eu comecei a treinar com 7 anos de idade, mas uma coisa que eu não desenvolvi foi o talento para futebol, né? Não era aquele filho que as mães olhavam para minha mãe, por exemplo, e falavam, ó, esse aí tem talento. Mas eu tinha pelo menos força de vontade. E andei sempre de bicicleta durante toda a minha infância, tinha aquele grupinho de amigos que a gente rodava o mundo, que na nossa visão naquela época era o mundo, mas às vezes era só a quadra ou o bairro da onde a gente morava, mas o nosso parâmetro de mundo quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, adolescente, é um pouco reduzido, né? E quando a gente começa a viajar, a crescer, a gente vê que o mundo é maior do que o nosso bairro. Mas enfim, e eu continuei sempre tendo essa rotina de alimentação saudável em casa. Era difícil eu comer uma besteira mesmo depois da adolescência, sabe? Esses fast foods da vida, por conta de quem me sustentava era minha mãe, então é ela quem ditava aquilo que eu comia. Só que aí o que acontece? Eu finalizei o ensino médio e entrei para o curso técnico, quando eu fiz 18 anos. E logo nesse processo eu já consegui um emprego, eu já fui contratado, eu trabalhei 3 meses, olha que doideira. Eu trabalhei 3 meses como ator num espetáculo infantil para crianças, eu era um cadeirante. Então o dinheiro começou a entrar na conta e como basicamente eu não tinha nenhuma conta para pagar, eu poderia definir aquilo que eu gastaria meu dinheiro. E o que eu escolhi? Com comida. Então foi aí que iniciou o meu processo, que eu posso dizer para você que foi o início da descida da ladeira. Então, durante toda a minha vida, até os 16 anos, alimentação saudável, prática de exercício físico. E quando eu iniciei a minha rotina de estudos e trabalho, onde as responsabilidades começaram a aumentar, eu comecei a iniciar uma ladeira rumo a um estilo de vida completamente não saudável. E aí, qual é o primeiro insight que eu queria compartilhar para você nesse momento? Normalmente, quando a gente começa a ter muitas responsabilidades, que a gente tem muitas coisas na nossa cabeça, a gente foca mais para aquilo que é imediato, para aquilo que está acontecendo no momento, e esquece o longo prazo. Então, naquele momento, o que era importante para mim? Era o meu curso técnico, era o meu emprego e eram meus estudos. Saúde eu deixaria para depois. E aí eu fui entrando nesse processo, passei pelo primeiro emprego, saí desse emprego como ator de espetáculo, porque não tinha nada a ver com o curso técnico que eu fazia. Comecei a estagiar na área do meu curso e lá eu tive a primeira experiência profissional industrial, digamos assim. Só que qual que era a característica dessa empresa? Por ser uma empresa grande, tinha restaurante e o restaurante era à vontade. Então a gente parece que perde um pouco o limite, né, quando a gente não tem limite. E eu comia, tinha café da manhã, servia também, café da tarde, era pão com mortadela, era pão com manteiga, era, enfim, muito açúcar. E antes uma alimentação minha que era super saudável, eu comecei a mudar. E eu comecei a deixar aquilo que realmente o meu corpo precisava, que são os nutrientes, como vitaminas, minerais, proteínas, água, fibra, e comecei a ingerir em um alto consumo, ou seja, eu comecei a dar mais valor na minha alimentação para gordura, açúcar e sal, o famoso gás, que a gente ouve aí muito falar sobre ele. Então minha alimentação passou a ser rica nisso. Então antes eu dava muito valor porque eu tinha meio que uma influência positiva da minha mãe, da minha família. E uma outra questão aí que já vai um insight para você também, eu mudei o meu ambiente. Existe uma frase que diz, o ambiente supera a força de vontade. Então, por exemplo, antes o meu ambiente era escola e casa. E basicamente o meu tempo passava com meus amigos dentro da escola, estudando, e em casa. E a minha influência eram de pessoas que, enquanto a gente é criado pelos pais, na maioria das vezes, a gente tem uma educação alimentar positiva. Pelo menos na minha geração. A nova geração está mudando completamente. A obesidade está cada vez maior. Mas a minha geração ainda tinha essa influência positiva de uma alimentação saudável que me desse realmente aporte, que me desse, ou seja, estrutura para eu ter uma vida saudável. Só que a partir dos 16, quando eu iniciei o processo de descer a ladeira, eu mudei o meu ambiente. E eu comecei a andar com pessoas que não prezavam mais pela alimentação saudável e pela prática de exercício físico. Porque o foco delas naquele momento era estudo e trabalho. Então eu comecei a sair muito para comer, eu comecei a basicamente 80% do meu tempo não ser mais saudável. Só que normalmente a gente fala assim, né? Nossa, de uma hora para outra, a conta não é de uma hora para outra.
E aí eu fui passando de empresa por empresa. Tinha empresa, por exemplo, que eu trabalhei, que o nosso lanche da tarde era pão com mortadela e Coca-Cola todo dia. A gente fazia uma vaquinha para comer esse pão com mortadela, e nada de errado com pão com mortadela. Só que isso em excesso, tudo na vida em excesso faz mal. Então foi o pão com mortadela, foi o restaurante da empresa, e foi fazendo aquela bola de neve. Aí depois eu entrei numa outra empresa que eu tinha muito estresse, pela função que eu exercia, me dava muito estresse, então eu descontava tudo na comida. Chegava em casa, eu torcia para não ter nada para comer, para eu abrir a geladeira e não ter nada para eu pedir um lanche, para eu pedir uma pizza. Então a oferta daquilo que realmente eu precisava não estava sendo oferecida naquele momento, porque eu estava comendo outras coisas, eu tinha outra prioridade. Não era a minha alimentação saudável que eu focava naquele momento. E aí vai aí um outro insight, como eu disse. Qual ambiente você está envolvido, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente anda mais próximo. E se você anda com 5 pessoas que não ligam para a sua saúde, não estão nem aí para o estilo de vida saudável e ativo, provavelmente elas vão influenciar você. Por mais focado que a gente seja, é importante que a gente esteja num ambiente propício. Então buscar se envolver com pessoas que realmente queiram ser saudáveis, se esse é o seu foco. E aí o que acontece? Como eu falei, não foi de uma hora para outra. Dos 16 até os 26 anos, eu fui descendo essa ladeira. Então foram 10 anos em que eu mudei completamente, drasticamente, uma rotina que antes era saudável para não saudável. Não ligava mais para exercício físico, não estava nem aí para minha alimentação. E durante 10 anos, de 2008 a 2018, eu simplesmente deixei para lá. Sabe aquelas frases que a gente utiliza? Depois eu foco nisso, agora eu tô com tempo para outras coisas. Então, uma outra reflexão. Se você usa, por exemplo, como frase que não tem tempo para cuidar da sua saúde, de fazer exercício físico nesse momento, tenha certeza que se você não cuida disso agora, quando você chegar na terceira idade, quando você passar dos 50, 60 anos, você vai ser obrigatoriamente a cuidar. Existe um dado que depois dos 60 anos, basicamente 50% do nosso orçamento é utilizado para medicamentos e tratamentos contra a obesidade, contra doenças causadas pelo um estilo de vida não saudável. Então, uma reflexão primeiro. Tenha tempo agora para depois, na sua melhor idade, você realmente desfrutar do seu corpo como um jovem. Porque é isso que acontece. As pessoas continuam jovens porque elas continuam cuidando da vida delas. É só você olhar no parque da cidade que você está aí no seu bairro, ou enfim, olhar para as pessoas que têm uma idade mais avançada, mas continuam sendo ativas, porque elas conseguiram manter esse estilo de vida e focar mais naquilo que é essencial. E aí começaram a vir as dores, né? Então, nesse processo de 10 anos, eu comecei a sentir as consequências de um estilo de vida não saudável. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava em 2018, eu subia um lance de escada e já ficava extremamente cansado. Eu ficava, sabe, quando você respira, porque você fez um esforço absurdo, só que eu não estava ligando para isso ainda. Outra coisa, eu não conseguia amarrar o cadarço. Eu estava com a circunferência abdominal tão avantajada que eu não conseguia amarrar o cadarço, abaixar para amarrar o cadarço. Eu tinha que levantar o pé, colocar numa cadeira, num banco para conseguir. Outra coisa, minha imunidade estava extremamente baixa. Eu ficava resfriado o tempo todo, qualquer gripezinha. E outra imunidade minha que estava baixa era a imunidade emocional. Qualquer problema me estressava, qualquer coisa que acontecia afetava o meu estado emocional. Eu ficava muito raivoso, eu descontava nas pessoas. Então os efeitos colaterais da vida não saudável começou a aparecer, mas eu ainda não tinha percebido isso. E aí eu usava muitas desculpas de eu não tinha tempo, desculpas de que não é o meu foco, não é a minha prioridade agora, eu preciso focar nos meus estudos, eu preciso focar na minha carreira. Eu usava como desculpa que, mas eu cuido disso depois, eu tô jovem, eu tô bem agora. Só que eu não parava para pensar que, por exemplo, os meus exames, quando dava lá tudo ok, o exame ele me dava foto daquele momento. Ele não me dá uma foto daqui 10, 15 anos eu mantendo aquele estilo de vida. Só que eu não tinha parado para pensar nisso ainda. E aí veio a grande mudança. Muitas pessoas fazem a pergunta, o que foi, sabe, aquele motivo para fazer você mudar, para você realmente virar a chave e começar essa mudança e ter emagrecido 30 quilos. E aí eu queria fazer uma outra reflexão com você. A nossa vida é feita de experiências. E normalmente não é um evento só que vai fazer com que a gente mude completamente. Então, basicamente, foram esses 10 anos que foram fazendo com que eu vivesse situações que me levaram a esse momento que eu vou contar para você agora. Que foi o estopim, que foi o momento de eu realmente abrir os meus olhos e iniciar essa mudança. E como que foi isso? Foi muito engraçado porque uma amiga minha um dia chegou lá na empresa que eu trabalhava
e disse que tinha aberto uma academia próxima ao nosso onde a gente trabalhava, com turmas de um exercício, atividade funcional, né? Em que você usa o seu corpo como peso, digamos assim. Só que só tinha turma às 7 horas da manhã e eu entrava às 8, não daria tempo. Eu falei, quem sabe quando abrir uma turma às 6 horas da manhã, eu entro. Falei brincando, nem acreditei que pudesse abrir essa turma. E aí, para você entender o contexto naquela época, eu trabalhava de 8 às 18 e de 18 às 22 eu estudava. Então, eu comecei a minha carreira profissional desde 2009, curso técnico trabalho e estudos, e continuei até 2018. Nessa rotina de trabalho, estudos, muitas tarefas, muitas atividades, e eu sempre usava a desculpa, não tenho tempo, que horas que eu vou cuidar da minha alimentação? Que horas que eu vou fazer exercício físico? Não tenho tempo. E aí, nessa época, eu estava nessa rotina de 8 às 18, trabalhava, e de 18 às 22 estudo. Então eu falei, não tenho tempo. Se abrir 6 horas da manhã eu vou. Mal sabia eu que alguns meses depois, ela voltaria, essa mesma amiga falava, abriu a turma às 6 horas da manhã. E aí, qual era a desculpa que eu ia dar? Eu falei que eu ia. E uma outra amiga falou, cara, vamos lá, vamos ver, vamos fazer uma aula experimental, vamos ver o que acontece. E eu falei, quer saber? Não tenho nada a perder, vamos embora. E eu fui, 6 horas da manhã, só que 6 horas da manhã iniciava a aula. Eu saía da faculdade às 22, chegava em casa às 22h30 e ia dormir mais ou menos meia-noite. E teria que acordar às 5 horas da manhã para estar lá às 6 horas. Uma coisa que eu nunca teria feito numa situação normal. Só que as experiências que eu vivi me fizeram chegar nesse momento. Então não foi o fato da minha amiga me convidar que fez eu mudar. Foi porque no meu subconsciente, no meu inconsciente, eu já estava... não dava mais, eu estava extremamente cansado, eu precisava mudar. Só que eu ainda não tinha enxergado o verdadeiro motivo. Então, digamos assim, o início da mudança foi esse fato de eu ter começado a treinar. Como foi isso? Você deve estar pensando, mas tá, e aí, você foi treinar, o que aconteceu? Você não tem noção. O primeiro treino, eu achei que eu ainda estava no mesmo ritmo que eu tinha quando eu tinha 16 anos, que eu fazia futebol, eu andava de bicicleta, e eu tentei jogar o meu nível de atividade física para aquela época. Eu passei mal. No primeiro dia, eu passei mal. Literalmente, eu não aguentei terminar o treino e eu passei mal. Só que se fosse em algum outro momento, talvez 2, 3 anos atrás, porque antes eu tinha tentado. Eu me matriculei em academia, fiz aqueles planos de 3, 6 meses até 1 ano. Quem nunca fez isso, pagou a academia e não foi? Eu já tinha tentado diversas vezes, eu tinha tentado iniciar uma alimentação diferente, eu já tinha tentado, só que eu desistia. Por quê? Porque ainda não era o meu momento, eu ainda não tinha despertado o verdadeiro interesse para a busca de um estilo de vida saudável e ativo. Só que aí, nesse momento, eu já não era mais aquele mesmo que não queria, que não tinha tempo, eu já tinha mudado. E aí eu falei, quer saber? Eu vou iniciar esse processo, eu quero sim, eu vou tentar. Eu já tentei várias vezes, eu vou tentar de novo. Só que agora eu estava diferente, mas eu não sabia disso. Eu falei, vou tentar. E aí, nesse mesmo dia, quando eu terminei o treino, os coaches, o educador físico e o profissional de bem-estar lá da academia, ele falou, a gente vai iniciar um desafio de alimentação, que a linha é você mudar a sua alimentação, mas a prática de exercício físico. E eu falei, quer saber, vou entrar nesse negócio aí. 15 dias, 2 semanas, assim, vambora, vamos ver o que dá. E aí, o que eu defini? Naquela época, só tinha treino às 6 horas da manhã, segunda, quarta e sexta. Falei, quer saber, terça e quinta eu vou caminhar no parque da cidade, próximo à minha casa. Aí, beleza. Fiz o treino segunda-feira, terça-feira de manhã cedinho eu fui caminhar, eu e minha namorada. Extremamente sedentário os dois. E aí a gente foi para esse parque da cidade, e nesse parque, característico aqui, próximo onde eu moro, tem muito mais pessoas da terceira idade, na melhor idade, do que pessoas jovens. E aí eu já comecei a sofrer esse primeiro impacto, pessoas aqui caminhando, cuidando da saúde. E aí teve um fato que, além desse convite da minha amiga, que fez eu realmente tomar a decisão de uma vez por todas. Que esse fato foi o seguinte, tava caminhando, eu e minha namorada extremamente cansados, a gente caminhando e nem tava correndo, nem fazendo aquele trotezinho mais veloz, e um tio meu, que já tinha o costume de caminhar, como eu te disse, a minha família já tinha essa herança, né, de ser saudável, um tio meu de 73 anos passou por mim correndo. Não no ritmo no correndo mesmo. E aí foi nesse momento que parece que o mundo parou, eu olhei para dentro de mim, e eu senti naquela hora, foi o seguinte pensamento. Imagina que eu tô dentro da minha mente e foi o seguinte pensamento que eu tive. Brahim, você tá com 26 anos, caminhando, quase morrendo de cansaço. Seu tio acabou de passar por você correndo. Se você com 26 anos tá assim,
Quando você tiver com 73 anos, como você vai estar? E sabe o que eu senti naquele momento? Medo. Medo de morrer. Sinceramente, eu senti medo de morrer. E foi quando deu estalo que eu falei, eu preciso de uma vez por todas mudar o meu estilo. Por mais que os meus exames estivessem tudo ok, os exames clínicos falavam que estava tudo bem, minhas taxas estavam tudo bem, eu sabia que eu não estava bem. Eu estava sentindo na pele, eu estava cansado, qualquer coisinha eu ficava estressado, minha imunidade estava super baixa. E o cálculo que eu fiz não foi para agora, não foi para daqui um ano, foi para daqui 10, 20, 30, 40 anos. E eu pensei, quando eu chegar na idade do meu tio, eu vou estar acamado, eu vou estar tomando remédio, eu não vou estar vivendo, eu vou estar sobrevivendo. E aí vem uma outra questão para você raciocinar aqui agora. Qual o seu motivo? O que faria você levantar às 5 horas da manhã para ir treinar às 6 horas, para mudar a sua alimentação? No meu caso, foi saúde. Mas qual é o seu motivo? É autoestima? Você se olha no espelho e não se sente bem com você mesmo mais? É energia? Você está cansado o dia inteiro? É disposição para fazer as suas atividades? É querer emagrecer? É querer cuidar da sua saúde? Qual que é o seu motivo? Não importa, é esse motivo que vai fazer você realmente sair dessa paralisia que você se encontra hoje e mudar o seu estilo de vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu tive claro o meu motivo. Existe uma frase que é, quando o motivo é muito grande, ou seja, quando o porquê é enorme, não importa como, você faz. E é isso que eu gostaria que você fizesse essa reflexão agora. Qual que é o motivo? Com base em tudo que você passou, toda a sua experiência de vida, será que chegou o momento de você dar um basta e não ser mais essa pessoa que você é e buscar a sua melhor versão? Buscar ser saudável? Buscar ter o seu corpo no estilo que você realmente merece? Na sua melhor performance, uma melhor energia? Qual que é esse motivo que vai fazer você levantar e amanhã ser uma pessoa diferente começando hoje? E outra pergunta que muitas pessoas me fazem, por que dessa vez foi diferente de todas as outras tentativas que você tinha? Por que foi diferente? E aí eu abro um outro parênteses. Não foi por falta de incentivo, porque dentro da minha casa, o tempo inteiro a minha mãe e a minha tia, que são as pessoas que eu moro, sempre falavam pra mim, muda, você não é mais o Ibrahim de antes, olha como que você tá acima do peso, olha como que você tá cansado. Todos os meus amigos, quando iam lá em casa, a primeira coisa que minha mãe falava depois do bom dia, boa tarde, era fala pro Ibrahim mudar, ele não é mais a mesma pessoa. Então não era falta de estímulo, de incentivo. Então não adianta as pessoas falarem pra você que você precisa mudar, porque é você que tem que ter essa decisão. Então tem que partir de você. E partiu de mim. E dessa vez foi diferente por isso, porque todas as outras vezes era porque um amigo meu me chamava, era porque minha mãe falava, meu amigo falava, minha tia falava, porque eu queria emagrecer pra estar mais bonito esteticamente. Então era por um motivo externo, não era algo que estava vindo de mim de fato. Dessa vez não, dessa vez vinha com integridade. E, sinceramente, não importa o motivo, se é estética, se é porque você quer voltar a vestir uma roupa, se é porque você quer emagrecer, não tem importância. O motivo não vai fazer você ser melhor ou pior. O que vai fazer você ser melhor é você começar. Que bom que você quer voltar a vestir uma roupa que não cabe mais, que bom que você quer olhar para o espelho e se sentir melhor. Que bom, porque é isso que vai fazer você sair desse momento agora e mudar. E foi diferente para mim, foi isso. Então eu queria compartilhar uma outra frase que fez total diferença na minha vida. Tudo que é importante demora tempo para ser construído. Olha que frase, talvez simples, mas para pensar. O que realmente importa na sua vida? O que é essencial para você? A sua família, os seus relacionamentos, a sua carreira, os seus estudos. É de uma noite para o dia que você vai criar isso? Não é uma casa, imagina a construção de uma casa, não é de um dia para a noite que você constrói, pode até acelerar o processo, mas quem garante que depois de uns anos essa casa não vai cair? E aí essa nossa saúde também não é do dia para a noite, do mesmo jeito que não foi de um dia para a noite que eu estraguei a minha saúde, foi um processo de 10 anos. Então será que tem quantos anos que você não cuida dessa saúde? E o que realmente importa para você, você vai construir numa jornada a longo prazo. Só que a gente é imediatista, a gente quer resultado na mesma hora. E foi uma outra reflexão que fizeram pra mim uma vez, que foi o seguinte, imagina que você comesse um brigadeiro e depois de você terminar de comer você desse um infarto. Será que você comeria esse brigadeiro de novo? Mas não é o efeito imediato, não é quando você come um brigadeiro, mas fica comendo excessivamente aquilo que não te faz bem durante muito tempo. Só que naquela hora a gente não percebe, porque a gente é imediatista. Então tenha isso pra você, o processo inicia agora, não tenha pressa. Vai com calma, eu vou falar pra você algumas dicas pra você realmente saber como fazer esse processo ser tranquilo.
Mas tenha essa noção de que tudo que é importante demora para ser construído, inclusive a sua saúde. Um outro ponto que fez total diferença foi a minha visão positiva do futuro. Ficou claro para mim, naquele momento em que eu olhei o meu tio passando por mim, que eu ia cuidar da minha saúde não para agora, no próximo verão, no próximo carnaval, e se foi esse seu motivo, não tem problema. Vai fazer você começar? Isso que importa. Mas não foi o meu. Eu tive uma visão do depois. E pode ser a mesma coisa, a reflexão para você. Quer focar nesse verão? Sem problema. Você quer focar no próximo, numa festa, num casamento? Sem problema. Mas que sejam para os próximos 100 casamentos que você vai participar, para os próximos 100 verões que você vai passar. Mas, não, independente disso, tem esse motivo. Eu não só gostei do estilo de vida saudável e ativo, como eu quis também saber mais informações, conhecimento, aprendizado. Então eu comecei a ler muitos livros, fazer cursos, ser acompanhado por coaches, por mentores. Isso fez total diferença. Porque a gente vai, sim, a gente consegue ir muito longe sozinho. Mas quando a gente vai em grupo, quando a gente vai em conjunto, a gente vai muito além do que a gente imagina. Então tenha isso na sua mente também. Você pode começar essa mudança sozinho? Pode. Mas se você consegue agregar pessoas ou estar num ambiente de pessoas que te propiciem isso, vai ser melhor ainda. E aí vem o meu grande resultado. Depois de todo esse processo, quando eu comecei a mudança em 2018, eu iniciei esse processo no meu ritmo, sem pressa. E uma estratégia que eu utilizava era, como eu fiz esse desafio de 2 semanas para focar de fato na minha alimentação, eu comecei a utilizar uma estratégia de recompensas. Inclusive o nosso hábito, ele geralmente é formado dessa maneira. Como que, por exemplo, imagina quando você passa por uma padaria, que você sente o cheiro daquilo, e o que acontece naquele momento? Você sente a vontade de entrar nessa padaria. E quando você sente o cheiro de algo gostoso e você entra nessa padaria e você compra aquilo que você quer comer e você come, qual que é a recompensa? É o gosto, é o sabor. Tem gente que talvez está até salivando agora porque lembrou de alguma coisa. E a recompensa é essa. E qual que é a recompensa que eu tinha? Eu gostava muito de comer e talvez você também goste. Só que o que eu fiz? Eu não parei de comer as coisas que eu gostava, eu só reduzi. Em vez de comer todo dia, eu passei a comer a cada 2 semanas. Então eu me avaliava a cada 2 semanas. Estou com resultado positivo? Eu estou emagrecendo, eu estou me sentindo mais saudável, minha energia está melhorando? Eu me recompensava. E aí, não poupe esforços para procurar ajuda de profissionais, nutricionistas, nutrólogos, educadores físicos, pessoas que podem te dar o caminho. E foi isso que eu fiz. Outra coisa, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Além de ter a ajuda de pessoas que me dessem esse suporte, eu mudei a minha mentalidade. Então não adianta você querer ter diversos profissionais te ajudando, te dando o caminho, se você ainda não se convenceu. E é essa a proposta que eu estou querendo com esse vídeo para você fazer essa reflexão para mudar aqui dentro da sua cachola. Porque é isso que vai fazer a diferença. Então com essa visão positiva de futuro, eu comecei a ir passo, sabe, subindo a escada e indo, comemorando cada degrau, comemorando cada conquista, e a cada 2 semanas eu me recompensava. Eu ia numa lanchonete, por exemplo, tem uma lanchonete aqui perto, que o nome do lanche é X Pesadelo, e eu me dava essa recompensa, só que antes era todo dia, e agora era a cada 2 semanas. Só que com o tempo, quando você muda o seu estilo de vida, você vai perceber que até essas coisas que você sentia bem de comer, com o tempo o seu corpo vai começar a rejeitar também. Mas não tem problema, você vai continuar comendo, se isso te faz feliz, não coloque restrição na sua mente. De que para mudar sua alimentação você vai parar de comer as coisas, você parar de viver, não. Você só vai equilibrar. Você vai só parar de dar muito valor e em excesso a essas coisas e realmente focar naquilo que vai te trazer uma longevidade, naquilo que vai te fazer feliz, naquilo que vai te dar uma vida realmente próspera, abundante, sem precisar tomar remédio, sem precisar gastar metade do seu orçamento com tratamento. Realmente podendo dar foco para aquilo que te interessa, sabe? Que é a sua família, que quer viajar, que é uma carreira, que é o estudo. Foi isso, eu comecei a perceber que o essencial vem no longo prazo. E aí outra questão que me fez ficar ainda mais apaixonado por esse estilo de vida saudável e ativo foram os efeitos colaterais da minha mudança. Como assim? Eu comecei focado em emagrecer para ter mais saúde. Só que a partir do momento que eu comecei a mudar o meu estilo de vida, ser mais saudável, eu comecei a ser uma pessoa melhor e a produzir mais no meu trabalho, a ter mais ânimo, a ter mais energia, mais disposição. Eu comecei a contagiar as pessoas que estavam ao meu redor, eu comecei a inspirar as pessoas que eu mais amo, a minha família. Antes a minha mãe e a minha tia que falavam para eu mudar, agora elas pedem sugestão, conselho, para que eu possa ajudar elas a ser cada vez mais saudável, sendo que elas já têm esse hábito. Meus amigos, sabe, eles começaram a se inspirar com a minha rotina, com o meu estilo de vida. Amigos que começaram a ver a minha trajetória na mídia social e falam, Ibrahim,
Cara, que sensacional, me fala mais um pouco sobre isso, eu também quero entrar nessa jornada. E olha que loucura, uma mudança que pode iniciar a partir de você hoje, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, pode impactar a vida das pessoas que você mais ama, a vida de pessoas que você nem conhece. Quantas pessoas entraram na minha vida que eu nunca conheceria se não fosse por eu ter iniciado essa jornada? A minha energia e disposição estão num nível que eu nunca tive, entusiasmo, força de vontade para executar as minhas tarefas diárias, para correr atrás dos meus sonhos. Inclusive esse quadro que está aí atrás, que talvez você reparou, são as minhas metas, os meus objetivos. Eu olho para eles todos os dias e tenho muito mais energia e disposição para fazer o que é necessário para concluir os meus sonhos. Então, o convite que eu te faço é iniciar essa jornada hoje e não só se beneficiar com os resultados extraordinários que você vai ter de um estilo de vida, emagrecer, voltar a vestir a roupa, ter mais energia, mais disposição, mas os efeitos colaterais da mudança como um todo. Você vai ser a sua melhor versão no seu trabalho, você vai ser a sua melhor versão como filho, como marido, como esposa, como ser humano. As pessoas vão olhar para você e vão ver uma nova versão. Quem te conhece hoje, daqui 6 meses, não vai te reconhecer mais porque você mudou completamente. Existe uma frase clichê que diz que em 6 meses você pode mudar mais do que uma vida toda, mas é verdade. No processo de 1 ano eu mudei mais do que a minha vida inteira. Não porque é mágica, mas porque foram as experiências que me levaram até esse momento em que 1 ano eu tive a vontade de buscar realmente dia após dia melhorar. Olha como que a matemática é doida. Se você começa a melhorar hoje 1%, todo dia, em 365 dias, em 1 ano, você vai estar 37 vezes melhor. É claro que na vida não é simples matemática, mas o fato de você querer ser melhor hoje, ser melhor que ontem, vai fazer você melhorar absurdamente, extraordinariamente em 1 ano, em 6 meses, quiçá em 1 semana. Então vem comigo, simbora, faça parte dessa comunidade, tem um link aí do grupo no Telegram que eu compartilho diversas dicas para você se inspirar com outros resultados. E eu tenho certeza que se você tomar essa decisão hoje e aprender o método que pessoas comuns utilizaram para atingir o emagrecimento definitivo, para atingir hábitos saudáveis, para criar uma mudança na sua vida, você vai se surpreender com os resultados. E a mensagem final que eu queria dizer para você, resumindo tudo o que eu falei, tenha claro que o ambiente realmente supera a força de vontade, então esteja num ambiente propício. Saiba com quem você anda, que se as pessoas te estimulam ou não a você realmente ser a sua melhor versão, a você ser saudável, a você fazer exercício físico, a você se movimentar. Tenha também noção de que o essencial vem no longo prazo, que uma casa não se constrói de um dia para a noite, a sua saúde também não vai ser assim. Então se você veio de um período longo, de uma desconstrução, sabe, desconstruindo a sua saúde, agora é o momento de você realmente voltar e focar naquilo que é essencial. E por último, comece hoje. Não é segunda-feira, não é amanhã, é agora, com o que você tem. Sabe, se você precisa começar a beber mais água, inclusive, é um hábito que eu não tinha. Beber água para mim era quase impossível, eu quase não bebia água. Então se é começar a beber água, comece a beber água. Se é começar a reduzir o consumo de gordura, açúcar e sal, que seja isso, mas começa hoje. E começa no seu tempo, no seu ritmo. Não se compare com outras pessoas. Vai no seu ritmo. Eu vou compartilhar o resultado de várias pessoas que também chegaram nesse estilo de vida, conseguiram ativar a mente saudável e de fato ser saudável de uma vez por todas, ser saudável para sempre, manter o resultado eternamente. O que eu quero que você entenda é que você vai ser saudável, atingir o seu objetivo, emagrecer de uma vez por todas e para sempre, saber ser saudável para sempre. É isso que eu quero que você aprenda e é esse conteúdo que eu vou entregar para você, para te inspirar e te estimular com resultados, com um método passo a passo que pessoas comuns utilizaram para conseguir o emagrecimento definitivo, para conseguir criar hábitos saudáveis para sempre. Então vem comigo, muito obrigado e até mais.